Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Smart Contracts. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o tema de Smart Contracts, mais especificamente contratos de tokens, e no dia de hoje o tema é o token ERC721. O token ERC721 é um token bastante particular, né? É um token diferente da maioria dos tokens que estão aí afora, né? Porque ele define o que a gente chama de um token não fungível. O que é um token não fungível? Bem, para a gente saber o que é um token, entender o que é um token não fungível, a gente precisa entender o que é fungibilidade, certo? Fungibilidade é a propriedade de moedas comuns, né? Até inclusive moedas fiat, que significa que as moedas são intercambiáveis, ou seja, quando você tem uma nota de R$10 no bolso, você pode trocar por uma outra nota de R$10 de uma outra pessoa sem ter qualquer perda. Você não vai achar ruim trocar uma pela outra, ou trocar aquela nota de R$10 por duas de 5, ou por 5 de 2, não é isso? Não faz a menor diferença para você, a não ser o número de cédulas que você vai ter no bolso, porque as moedas são definidas simplesmente pelo seu valor e, portanto, dado que um determinado conjunto de moedas ou cédulas tenha o mesmo valor, eles são perfeitamente intercambiáveis por um outro conjunto de moedas ou cédulas daquele mesmo valor. Então isso é fungibilidade. Então quando você fala em criar um token que não é fungível, significa que cada token, ou se a gente estivesse falando do dinheiro novamente, o dinheiro fiat, cada cédula, né, seria única. Não poderia ser trocada por nenhuma outra, ela tem um valor próprio, como é um documento único. Documento monetário único, um instrumento monetário único, né? Isso, se a gente for buscar um paralelo no mundo, né, no mundo tradicional desse tipo de instrumento, a gente poderia falar que os NFTs, os tokens não fungíveis ou non-fungible tokens, são mais parecidos com uma escritura de posse de um determinado objeto do que com uma moeda, né? As escrituras são únicas, se uma determinada escritura, né, tem lá a definição enfim, do que ela é, a que ela se refere e quem é o proprietário. Da mesma forma que um NFT, um token não fungível, um non-fungible token, também contém em si a identificação do seu proprietário e, enfim, outras informações que podem ser úteis. Isso aí vai variar de contrato para contrato. Então, esse template, esse padrão de contrato de token foi muito importante. Ele ficou muito famoso por causa do jogo CryptoKitties, né? Quem não conhece o jogo CryptoKitties, dá uma googlada que vai descobrir já já o que ele foi, o porquê que ele foi importante para a popularização do conceito de tokens não fungíveis. E enquanto um padrão de tokens, e depois dessa fama ele virou um padrão de contrato de token que a gente vai explorar no dia de hoje. Então vamos nessa. Aqui vocês podem ver um pouco de código em Solidity. E esse código em Solidity, se eu tirar o meu rosto aqui para não ficar na frente do código, esse código em Solidity, ele define o que a gente chama de uma interface. O que é uma interface, gente? Interface é um termo novo da linguagem Solidity, que vocês ainda podem não ter familiaridade, embora a gente acho que falou sobre isso no vídeo passado, sobre a ERC20. A interface é um bloco de código que define qual é a API daquele contrato. Ou seja, que funções e que eventos ele expõe, ele apresenta, ele expõe. Quando a gente fala expõe, dá a impressão que são só os elementos públicos, né, da API. Não, toda a funcionalidade dele, nem que sejam funções privadas. Também isso compõe a interface, né? Que a interface de um contrato é todas aquelas funções e eventos que podem ser chamados tanto internamente quanto externamente. Então, vamos ver no caso da interface do ERC721
que elementos ele tem que necessariamente expor para estar compatível com o padrão ERC721. Logo antes da gente entrar na interface, logo no comentário acima da interface, a gente vê uma menção a um outro padrão chamado ERC165. O ERC165, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é um contrato especial que existe no blockchain da Ethereum, que funciona como um registro de interfaces públicas. Então, por exemplo, como a gente está estudando agora, nesse momento, a interface do ERC721, que é uma interface padrão, que deve ser replicada em todo mundo que quiser, em todo contrato que quiser ser aderente ao padrão ERC721, então ele tem que declarar que ele utiliza aquela interface. E essa declaração é feita através da referência a um determinado identificador, que está dito ali nesse comentário, 0x80AC58CD, que é o ID, vamos dizer assim, da interface padrão do ERC721, conforme ela está definida nesse momento. Muito bem, então vamos direto para a API, Então, essa interface aqui começa definindo alguns eventos que esse contrato precisa reconhecer. Então, o evento de transfer, que a gente já tinha visto no ERC20, então não vou entrar em maiores detalhes. O evento de approval, que aqui funciona um pouquinho diferente do ERC20, que é basicamente quando você aprova um terceiro usuário a negociar as NFTs que você possua. Então é um evento que toda vez que um proprietário de uma NFT, e lembrando que no contrato ERC721 cada token tem um proprietário, um único proprietário, esse proprietário pode autorizar um terceiro a negociar esse NFT no nome dele. E toda vez que essa autorização for concedida, um evento approval é emitido. Approval for all é quando um usuário, é um outro evento, que é quando o mesmo proprietário de um NFT emite uma aprovação, aprova um terceiro usuário a negociar todos os seus NFTs, ou todos os NFTs deste contrato que estão em seu nome, são em sua possessão, àquele usuário. Então, é isso, é um outro evento. Em seguida, nós temos algumas funções que são necessárias para o padrão ERC721. A função balance of. A função balance of é bem clara, a gente tinha ela também no ERC20, então é uma função básica de um contrato de token. Ela dá o saldo para um determinado usuário. Aí, em seguida, vem a função owner of. A função owner of é mais ou menos particular, única, não tinha no ERC20, mas ela é importante para o NFT, para o ERC721. Por quê? Porque no token não fungível, cada token tem que ter um proprietário. Então, com isso, você pode chamar essa função, é uma função externa, então ela pode ser chamada de fora do contrato. Você passa o ID de um determinado NFT, de um token não fungível, e ele te retorna quem é o endereço que é dono daquele token. Então, é uma função útil. Em seguida, a função safe transfer from é uma função que realiza a transferência de propriedade de um NFT de um endereço para um outro endereço, conforme diz na documentação aqui na interface. Essa função safe transfer from, ela declara 3 argumentos: de quem, para quem e um campo de dados. Aliás, são 4 argumentos: de quem, para quem, qual o ID do token que vai ser transferido e um campo de dados livre. Abaixo a gente tem a mesma função, só que sem o argumento dados. Quando você, numa interface em Solidity, você declara 2 funções com o mesmo nome, isso corresponde a uma técnica em programação que é chamada de
polimorfismo. Significa que o compilador vai saber qual função utilizar dependendo do número de argumentos que ela recebe, nesse caso aqui. Então, se ela receber 4 argumentos, ele sabe que vai usar a função de cima. Se tiver 3 argumentos, essa aqui que a gente está vendo. Né? Em seguida, função transfer from, que permite novamente também transferência de propriedade. Tá? Só que essa aqui é uma função que é payable. Né? A de cima também era payable. Então, além do safe transfer from, a gente tem um transfer from. Então, você pode notar o cuidado do padrão do contrato em definir algumas funcionalidades que são para uso em diferentes contextos. A gente não tem como ver diretamente na interface qual o contexto de utilização, porque a gente teria que ver o código dessa implementação. Aqui a gente está olhando apenas para a interface, ok, gente? Então, transfer from, e por fim a gente tem, aliás, ainda tem mais. Em seguida nós temos a função approve, que é uma função que se presta a comprovar ou reafirmar a aprovação, né, de uma o que eu vou dizer? Approved é um endereço. Qual é o endereço aprovado para um NFT? Ou seja, qual é o endereço do operador ou do proprietário? Certo? Quais são os endereços aprovados para manipular aquele token? Em seguida, temos uma função setApproval for all. Então eu posso aprovar um determinado endereço, que vai ser o operador ou uma espécie de corretor, né, a operar todos os tokens de um determinado proprietário. E a função getApproved, logo em seguida, né, retorna os endereços aprovados para operar com um determinado token. Em seguida, nós temos a função isApproved for all, que vai retornar verdadeiro se um determinado endereço for aprovado, tiver aprovação para operar todos os tokens de um determinado proprietário, também especificado na chamada da função. Então, isso completa a API do ERC721. O último trecho de código é uma declaração breve da interface ERC165. Como eu falei logo no início, é uma interface que permite verificar se esse contrato adere com a interface registrada no contrato ERC165. Né? Então, ele tem essa função aqui, Supports Interface, onde você passa o código da interface 721 e ele permite então você verificar se o contrato que se diz 721, se ele é de fato aderente à interface que foi registrada, né, publicamente no ERC165. Tá? Agora, para compreender completamente o contrato ERC721, a gente precisa de um exemplo, correto? Então, novamente, como a gente fez no ERC20, a gente pode recorrer aos contratos que estão publicados no projeto OpenZeppelin,